No meio de um turbilhão de notícias ruins e amedrontadoras nesses últimos dias, uma boa ação tem chamado a atenção nas redes sociais. Pessoas que colocam no elevador de seus prédios o seguinte aviso: se você, por acaso, é um idoso e não está podendo sair, me coloco à sua disposição para ir ao supermercado, à farmácia ou a outro lugar e deixar os produtos na sua porta. Nesta semana também, num ambiente mais corporativo, algumas empresas decidiram parar de fabricar os seus produtos para produzir álcool em gel e então suprir as demandas dos hospitais e das farmácias de nosso país. Você já parou para pensar o que leva as pessoas a tomarem essa decisão? No fundo, por que é que as pessoas fazem essas boas ações? E de todas as respostas que nós podemos pensar, eu quero te apresentar a resposta da Bíblia a essa questão, que passa diretamente pelo tema da misericórdia ou da compaixão. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Que há alguns aspectos no ser humano que refletem quem é Deus. E um desses aspectos é justamente a misericórdia. Assim como Deus é misericordioso, Ele nos criou misericordiosos também. Nós somos capazes de nos colocar no lugar do outro para oferecer ajuda, resgate e socorro. No Salmo 145, versículo 8, Davi ensina que benigno e misericordioso é o Senhor. Lá em Deuteronômio 4, Moisés escreve que Deus é aquele que não nos desampara porque é um Deus misericordioso. Já no Novo Testamento, quando escreve aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma que Deus é rico em misericórdia. Ou seja, desde o início até o final da Bíblia, nós temos a afirmação de que a misericórdia é um atributo de Deus. É uma de suas características que Ele tem em si mesmo. Ele não é misericordioso por alguma razão. Não há nada fora dele mesmo que o torne um Deus compassivo. Isso quer dizer que por mais que nós nos esforcemos fazendo o bem, por mais que a gente ajude as pessoas, por mais que a gente dê esmolas ou até mesmo entregue o nosso dízimo, não é por causa disso que Deus tem misericórdia de nós. A misericórdia já faz parte dele. E uma das coisas mais incríveis de nós observarmos é que Deus, em sua majestade e grandiosidade, resolveu dividir conosco algumas de suas características, incluindo essa, a misericórdia. Deus nos criou com a capacidade de sentirmos compaixão uns pelos outros. Essa misericórdia é um aspecto da imagem de Deus em nós. Mas nós sabemos que houve um problema no meio dessa história. A entrada do pecado no mundo corrompeu, deturpou a imagem de Deus em nós, e isso inclui a deturpação da nossa misericórdia. É por isso que muitas vezes a resposta que nós damos à pergunta que eu fiz no início envolve interesses egoístas. O que leva as pessoas a fazerem boas ações? Muitas vezes nós fazemos o bem para ficarmos com a nossa consciência tranquila. Ou às vezes fazemos boas ações para uma autoafirmação, ou seja, para nos compararmos às outras pessoas e afirmarmos que nós somos melhores. Muitas pessoas fazem boas ações numa busca por se purificarem espiritualmente. Já outros
gostam de ser vistos, promovidos, de receber reconhecimento por estar exercendo aquele ministério, por estar fazendo boas ações. E qual é o problema dessas motivações, meus irmãos? Todas elas são egoístas. Foi isso que o pecado fez conosco. Ele nos tornou egoístas e egocêntricos. Por isso, sempre que nós tomamos boas atitudes para com os outros, com essas motivações, não se engane. Nós não estamos sendo misericordiosos. Sabe por quê? Alguém já disse que misericórdia é você colocar o seu coração na miséria dos outros. Ou seja, que a misericórdia é algo voltado para fora de si mesmo. Se eu faço boas ações para ser reconhecido, para me purificar, para me autoafirmar, ou para ficar com a minha consciência tranquila, tudo isso está voltado para mim. É algo egoísta e não altruísta. E é por isso que nós dissemos que o pecado corrompeu a misericórdia que nós poderíamos exercer e a transformou em egoísmo. Mas o pecado fez pior ainda, meus irmãos, porque nesses casos que eu citei, embora tenham motivações erradas, as pessoas ainda exercem boas ações. Mas o pecado entrou de maneira tão profunda na humanidade que há pessoas que sequer querem ter misericórdia umas das outras. A corrupção da humanidade fez com que muitas vezes nós deixemos de ser misericordiosos com outras pessoas, deixemos de nos importar com elas. Nessa crise mundial que nós estamos passando, por causa do novo coronavírus, você já deve ter visto fotos de supermercados com prateleiras vazias, pessoas que decidiram comprar muito mais do que o necessário para supri-las nesse período. Esse é um dos efeitos da queda sobre a misericórdia do ser humano. Ela nos tornou egoístas e egocêntricos. Mas apesar disso, meus irmãos, há boas notícias. Existe um evangelho. Deus, por causa de sua misericórdia, não terminou o seu plano soberano com a entrada do pecado no mundo. Pelo contrário, ele dirigiu toda a história para que, através do seu Filho Jesus Cristo, nós experimentemos a sua misericórdia. Você já deve ter ouvido um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia, que é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O escritor da carta aos Hebreus vai nos dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ou seja, ele é aquele que nos liga a Deus, ele é o nosso único representante e por causa dele nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça para recebermos misericórdia em tempo oportuno. É através de Jesus Cristo, meus irmãos, que a misericórdia de Deus chega a nós. Não foi à toa que, quando esteve entre nós, Jesus olhou para uma multidão de pessoas que o seguiam e então sentiu compaixão. Ele compadeceu-se daquelas pessoas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. É interessante observar as passagens que nos mostram Jesus tendo misericórdia, tendo compaixão, porque elas nos mostram que Jesus não teve misericórdia das pessoas somente porque elas eram pobres, porque elas estavam sem recursos, ou porque elas não tinham acesso à comida, à bebida, a roupas e moradia. A misericórdia de Jesus também envolvia outros aspectos da vida das pessoas, como a sua espiritualidade.
Jesus nos ensina que ter misericórdia das pessoas não é somente dar esmolas, não é somente doar roupas ou alimentos, nem é construir casas. Ter misericórdia de alguém é promover os meios necessários para que a pessoa tenha dignidade humana. Ter misericórdia de alguém é promover os meios necessários para que a pessoa tenha dignidade humana. Isso pode incluir doar alimentos? Sim. Pode incluir doar roupas? Sim. Pode incluir construir casas ou ajudar alguém a pagar um aluguel? Claro. Mas também pode incluir a educação das pessoas. Também pode incluir a preocupação com a saúde, com o emprego das pessoas. Isso também inclui, como eu disse, a espiritualidade, porque se você tem misericórdia de alguém, você quer levar aquela pessoa à verdade. Você quer levar aquela pessoa à libertação de tudo o que aprende. Por isso, lembre-se que misericórdia e compaixão não são coisas que nós exercemos, que nós sentimos ou fazemos somente para pessoas pobres. Os alvos de nossa misericórdia independem de condição social, de raça, cor, escolaridade, gênero ou idade. Jesus veio então para nos dar o exemplo máximo de compaixão que devemos ter. Mas não somente isso, meus irmãos. Jesus veio também para nos libertar do poder do pecado, para reverter os efeitos da queda em nós. E isso quer dizer que, através de Jesus Cristo, nós não só experimentamos a misericórdia de Deus, mas a nossa misericórdia é redirecionada. Ela deixa de ser egoísta e passa a ser altruísta. Deus nos chama a sermos misericordiosos como Ele é. E nós só conseguimos fazer isso porque Ele mesmo nos capacita através da ação do Espírito Santo em nós. Veja só o que o apóstolo Paulo escreve a Tito. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras, porque essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ou seja, Paulo faz uma correlação direta entre a misericórdia de Deus, demonstrada no Evangelho, que nós podemos experimentar através do Espírito Santo, e como isso nos capacita a sermos misericordiosos também com as outras pessoas. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, em Lucas capítulo 6, versículo 36, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai Celeste. Ou seja, a compaixão que nós sentimos pelo nosso próximo deve ter como base e como maior exemplo a misericórdia que o próprio Deus tem por nós. Aliás, a Bíblia vai nos mostrar que exercer misericórdia é uma das maneiras pelas quais nós podemos cumprir o 6º mandamento, aquele que diz, não matarás. Os puritanos do século XVII ensinavam que não matar não envolve apenas um ato, o ato de assassinar, mas também envolve obedecer a alguns princípios para a manutenção da vida das pessoas ao nosso redor. Eles defendiam, por exemplo, que não matar
envolve procurar ter pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses, assim como confortar e socorrer os aflitos, protegendo e defendendo o inocente. E esse é mais um aspecto da misericórdia que nós devemos procurar ter em nossa vida. Portanto, meus irmãos, uma primeira lição que nós aprendemos hoje é que nós só podemos ser verdadeiramente misericordiosos se conhecemos a Jesus Cristo, se o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Do contrário, ainda que façamos boas ações, nós o faremos com as motivações egoístas e egocêntricas. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, agindo através do Espírito Santo em nós, tem o poder de redirecionar a nossa motivação. Por isso, se você conhece a Jesus Cristo, glória a Deus. Mas se ainda não, você pode nesse momento fazer uma oração aí onde você está, pedindo a Jesus que venha habitar no seu coração e te ajudar a redirecionar a sua misericórdia e os seus caminhos. Mas pode ser que você já tenha entregado a sua vida a Jesus Cristo e não tenha conseguido demonstrar misericórdia às pessoas. Ou ainda, que você se deu conta de que tudo aquilo que você faz às pessoas, você tem feito com as motivações erradas. Esse é o momento também onde você pode pedir perdão a Deus e se voltar para os seus caminhos. Rogar a Ele que redirecione as suas motivações também. Em segundo lugar, meus irmãos, não fique só na teoria. Pense, reflita. Quem é que está precisando de mim hoje? Como é que eu posso ajudar a restaurar a dignidade de uma pessoa? Que atitudes eu devo ter para ajudar na manutenção da vida de alguém? Será que é doando alimentos? Será que é ajudando uma instituição de caridade? Doando roupas? Será que é dando aula? Me voluntariando para fazer alguma coisa? Ajudar alguma instituição? Será que é oferecer algum cargo em minha empresa? Ou talvez discipulando, acompanhando o crescimento espiritual de alguém? Lembre-se, ter misericórdia de alguém é promover os meios necessários para que a pessoa tenha dignidade humana. Os alvos de nossa misericórdia independem de condição social, raça, escolaridade, gênero ou idade. Talvez a pessoa que mais necessite da sua misericórdia nesse momento está aí do seu lado, assistindo a essa mensagem. Coloque-se nas mãos de Deus e peça que Ele te use como um instrumento da sua misericórdia, para que outras pessoas o conheçam através das suas boas ações também. Que Deus nos abençoe, que Deus te capacite nesse momento e que Ele faça de você um cristão 10 vezes mais misericordioso. Que Ele faça da igreja de Moema uma igreja 10 vezes mais misericordiosa.